Minha avó me deixou uma chave sem explicação, e ela abriu algo que ninguém imaginava. Minha avó Elara sempre foi um enigma, uma constelação particular de hábitos excêntricos e um silêncio profundo que eu, em minha juventude impetuosa, atribuía à sabedoria dos anos, à serenidade de uma vida bem vivida. Nunca imaginei que aquele silêncio guardava um universo de segredos, que a serenidade era uma máscara forjada em aço e que a chave de cobre oxidado que ela me deixou, sem explicação alguma após a sua partida, abriria não uma caixa ou uma porta, mas uma fenda no tempo, revelando uma Elara que ninguém em nossa família sequer sonharia existir, transformando para sempre a imagem da matriarca que eu amava e idolatrava. O que aquela chave desvelou não foi apenas um passado oculto, mas um legado de coragem, sacrifício e uma luta por justiça que reverberava muito além das paredes de nossa casa, alcançando os recônditos mais sombrios da história e da alma humana, e me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre heroísmo e o peso da verdade. O cheiro de alfazema e naftalina ainda pairava na casa, mesmo semanas após o funeral. Era um perfume agridoce de saudade e de um luto que se recusava a ir embora, que se agarrava às cortinas de renda e aos tapetes persas da vovó Elara. Helena, meu nome, ecoava nos corredores vazios, mas parecia não preencher o silêncio deixado por sua ausência. A dor da perda era uma chaga aberta, uma ferida invisível que se recusava a cicatrizar. Elara não era apenas uma avó, ela era meu porto seguro, minha confidente, a tecelã de histórias fantásticas que embalaram minha infância e coloriram minha adolescência. Lembro-me de suas mãos enrugadas, mas fortes, que sempre tinham um carinho para oferecer, e de seus olhos azuis profundos que pareciam ver além do que os outros viam, que compreendiam verdades não ditas. A leitura do testamento foi um evento seco e formal, um contraste gritante com a vida vibrante que Elara levará, apesar de sua descrição. O advogado, um homem de voz monótona e terno cinza, enumerou bens e posses, a casa, algumas joias de família, uma quantia modesta em dinheiro. Mas então ele pausou, levantou os olhos do pergaminho e com uma expressão ligeiramente intrigada disse, e para Helena, um objeto pessoal. Ele me entregou uma pequena caixinha de madeira escura, entalhada com motivos florais antigos. Dentro, sobre um leito de veludo desbotado, repousava a chave. Era uma chave antiga de cobre com a cabeça decorada por um intrincado desenho de folhas e um cabo que parecia ter sido desgastado pelo toque de inúmeras mãos. Não havia número ou inscrição, nada que pudesse indicar a qual fechadura ela pertencia. A vovó Elara não era de enigmas ou brincadeiras. Ela era direta, prática. Se tivesse deixado uma chave, haveria uma explicação, um bilhete, uma pista. Mas não havia nada. Apenas a chave e o silêncio. Um silêncio que agora me parecia ensurdecedor, que gritava perguntas sem respostas, que ecoava a magnitude de um mistério que ela havia levado consigo para o túmulo. Nos dias que se seguiram, a chave tornou-se uma obsessão silenciosa, um pequeno peso em meu bolso que parecia queimar minha pele. Eu a carregava para todos os lugares, acariciando-a com o polegar, sentindo a frieza do metal contra a palma da minha mão, como se o contato físico pudesse, de alguma forma, revelar seu segredo. A casa da vovó Elara, antes um refúgio de memórias acolhedoras, transformou-se em um labirinto de possibilidades. Um cenário para uma caça ao tesouro que eu não sabia como iniciar. Comecei metodicamente revisitando cada canto, cada gaveta, cada armário que Elara possuía. O escritório, onde ela passava horas lendo livros grossos e escrevendo em seu diário de capa de couro, um diário que eu já havia lido, em busca de conforto em suas palavras. Sem encontrar nada além de reflexões cotidianas e pensamentos sobre jardinagem e a vida, foi o primeiro alvo. Abri todas as gavetas, remexi em pilhas de documentos antigos, contas pagas há décadas, cartas de parentes distantes, fotografias de paisagens que eu não reconhecia. Nada, nenhuma fechadura daquele cômodo parecia sequer remotamente compatível com o tamanho ou formato da chave. A frustração começou a se instalar, uma leve irritação misturada com a persistente curiosidade. Vovó Elara não era descuidada. Ela não deixaria uma chave sem um propósito. Depois a sala de estar, com sua vasta coleção de antiguidades que a vovó tanto prezava. Examinei cada peça de mobília, cada escrivaninha de madeira maciça, cada baú ornamentado. Deslizei minhas mãos sob as prateleiras da estante de livros, procurando por compartimentos ocultos ou fechaduras disfarçadas. Nada. A chave continuava fria, muda, sem dar qualquer sinal de sua utilidade. Eu me ajoelhei no chão, examinando o rodapé, procurando por painéis secretos ou tábuas soltas, mas a madeira era sólida, o trabalho impecável. Lembro-me de quando era criança e a vovó me contava histórias de castelos com passagens secretas e tesouros escondidos.
Será que ela havia criado seu próprio pequeno mistério para mim? Ou eu estava apenas me deixando levar pela minha imaginação, transformando um objeto sem propósito em uma busca fantasiosa, um modo de lidar com a ausência dela? A cozinha, o coração da casa de Elara, onde os cheiros de pão fresco e café coado eram uma constante, também não revelou segredos. Os armários e despensas estavam cheios de utensílios, potes de conserva e receitas escritas à mão, mas nenhuma fechadura correspondia. O quarto de Elara, um santuário de paz e simplicidade, foi o último. Abri seu guarda-roupa de carvalho maciço, suas comodas cheias de roupas bem dobradas e perfumadas. Nenhum cadeado, nenhuma caixa trancada que a chave pudesse destrancar. Pensei nos diários que ela escrevia. Peguei um deles, o mais recente, que terminava poucas semanas antes de sua morte. Folheei as páginas procurando por algum rabisco, um desenho, uma palavra em código. Apenas a caligrafia elegante e os pensamentos sobre o jardim, sobre a visita da vizinha, sobre o tempo que passamos juntas. Ela registrava a vida cotidiana, sem dramas ou segredos aparentes. Deitei-me na cama dela, sentindo o perfume familiar de alfazema impregnado nos lençóis. Segurei a chave contra o peito, sentindo o metal se aquecer com o calor do meu corpo, esperando, quase implorando por uma revelação, uma pista. As horas se arrastavam, a frustração crescendo. Era como se a vovó estivesse brincando comigo, uma última charada de despedida que eu era incapaz de resolver. A chave por si só não tinha valor, mas o fato de ela ter vindo dela, sem explicação, conferia-lhe uma importância imensa, quase mística. Ela era o último elo com a parte inexplorada de Elara, a peça que faltava no quebra-cabeça de sua vida que eu pensei conhecer tão bem. Onde mais eu poderia procurar? A casa tinha sido exaustivamente vasculhada. Comecei a me perguntar se a chave era para algo fora da casa, algo que eu nunca havia considerado. A semana virou mês e a chave permaneceu um mistério insolúvel. Eu a aguardava em uma correntinha no pescoço, um amuleto, um lembrete constante da tarefa inacabada que a vovó Elara me deixou. Minha vida voltou à rotina, mas a curiosidade latente nunca me abandonava. Certa noite, durante um jantar com minha tia Sofia, irmã da minha mãe e sobrinha da vovó Elara, a conversa inevitavelmente recaiu sobre a avó. Sofia, uma mulher mais prática e menos dada a sentimentalismos, comentou sobre a meticulosidade de Elara com seus bens e documentos. Elara nunca deixou nada ao acaso, Helena. Tudo tinha um lugar, um propósito. Se ela te deu uma chave, é porque ela queria que você abrisse algo. Você já pensou que talvez não seja um objeto físico na casa? Aquelas palavras, proferidas com a naturalidade de uma observação trivial, acenderam uma pequena luz na minha mente. Não um objeto físico na casa. Onde mais Elara guardaria algo importante? Ela não tinha cofre em banco, não que eu soubesse. Não havia outras propriedades. Mas havia um lugar que Elara visitava com uma regularidade quase religiosa, um lugar que, para mim, era um santuário de outro tipo, a Biblioteca Municipal, um prédio antigo e imponente no centro da cidade, com estantes de madeira escura e um cheiro delicioso de livros velhos. Elara era uma leitora voraz, e tinha um relacionamento quase pessoal com os bibliotecários e com o acervo. Na manhã seguinte decidi ir à biblioteca. Era uma tentativa desesperada, mas a única pista que me restava. O edifício parecia o mesmo de sempre, acolhedor e imponente. Encontrei a bibliotecária-chefe, senhora Lúcia, uma senhora de óculos na ponta do nariz e um sorriso gentil, que conhecia Elara há décadas. Ah, Elara, disse ela com um suspiro nostálgico. Que falta ela faz! Era a nossa melhor frequentadora. Devo dizer que ela tinha gostos bem peculiares para a leitura. Sempre pedia os livros mais obscuros, os mais antigos, da seção de história ou de artes. Livros que ninguém mais procurava. Perguntei sobre qualquer objeto que Elara pudesse ter deixado na biblioteca, talvez um item pessoal, um livro em atraso, algo que pudesse ter sido deixado de propósito. A senhora Lúcia franziu a testa pensativa. Não, querida. Elara era sempre muito pontual e organizada. Mas houve uma vez, alguns anos atrás, que ela me pediu um favor incomum. Ela me pediu para guardar uma cópia de um livro raro, fora do catálogo principal que ela havia doado. Um livro de poesia antiga. Ela me disse para guardá-lo em um local seguro, mas acessível, e que um dia alguém viria procurá-lo, mas só com a chave certa. Eu achei estranho, mas Elara tinha seus jeitos, e eu confiava nela. Meu coração disparou. A chave certa. A chave. E que chave seria essa, senhora Lúcia? Perguntei, quase sem ar, sentindo a adrenalina correndo em minhas veias, a emoção me dominando. Ela não me disse, querida. Apenas que a pessoa que a trouxesse saberia.
Eu a guardei no arquivo especial, junto com outros documentos históricos que a biblioteca conserva. É uma seção restrita, você sabe. Só com autorização. A senhora Lúcia me conduziu a uma sala nos fundos da biblioteca, um lugar úmido e com cheiro de papel velho, iluminado por uma única lâmpada pendurada. Ali, em armários de aço, guardavam-se relíquias e documentos históricos da cidade. Ela apontou para um pequeno armário de madeira escura, encostado em uma parede. Aqui. Ela disse que este era o lugar. A emoção era quase insuportável. Tirei a chave do pescoço, sentindo sua frieza familiar, e a inseri na fechadura. Ela deslizou perfeitamente, sem o menor esforço, sem rangidos ou resistência. O clique seco da fechadura soou como um tiro na quietude da sala, abrindo não apenas um armário, mas um portal para o passado, para o desconhecido. Dentro, havia um único livro. Era um volume antigo, com capa de couro gasta e páginas amareladas, seu título em letras douradas desbotadas, O Eco Silencioso. Não era um livro de poesia, como a senhora Lúcia havia mencionado, mas um compêndio de contos populares e lendas de uma região montanhosa distante. Uma parte do país que eu nunca soube que Elara conhecia. Folheei as páginas com as mãos trêmulas, mas não encontrei nada além de histórias. Mas no meio, escondido entre as páginas 127 e 128, havia um envelope. Dentro dele, uma pilha de papéis manuscritos amarelados e frágeis, escritos com a caligrafia elegante e familiar da vovó Elara. Não era um diário, não eram poemas. Era um relatório detalhado. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto eu começava a ler. A senhora Lúcia, percebendo a intensidade do momento, me deixou sozinha na sala, com a promessa de voltar mais tarde. As palavras da vovó Elara preencheram a quietude, contando uma história que eu jamais poderia ter imaginado. O relatório datava dos anos 1970, um período tumultuado na história do país, marcado por regimes autoritários e violações de direitos humanos. Elara, minha avó, era uma jovem professora de literatura, mas sua verdadeira paixão era a justiça social. Ela não era a mulher tranquila e doméstica que eu conhecia. Ela era uma ativista. Uma militante clandestina em um movimento de resistência que lutava contra a ditadura, contra a opressão. O relatório era um minucioso registro de denúncias de desaparecimentos forçados, torturas e execuções sumárias em uma pequena comunidade isolada nas montanhas. A mesma região de onde vinham os contos do livro. Elara descrevia em detalhes a coragem dos moradores locais em resistir, as táticas brutais das forças de segurança do regime e, o mais chocante de tudo, a cumplicidade de autoridades locais que se beneficiaram da repressão. Ela não apenas registrava os eventos, mas também tentava identificar os responsáveis, coletando nomes, patentes, descrições de veículos, testemunhos secretos. Ela era uma historiadora da resistência, uma guardiã da memória, uma voz para os que foram silenciados. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia. Elara não era apenas uma observadora, ela estava ativamente envolvida. Ela organizava redes de apoio, escondia perseguidos políticos, falsificava documentos, tudo sob o risco constante de ser descoberta, presa, torturada e desaparecida. Ela descrevia os medos, as perdas, os sacrifícios. Seus amigos, seus colegas, muitos deles nunca mais foram vistos. E ela, Elara, havia sobrevivido, mas não ilesa. Aquele silêncio que eu via como sabedoria era, na verdade, o peso do trauma, o fardo de uma memória que não podia ser compartilhada, um segredo que a sufocava. O relatório mencionava um nome repetidamente, o Corvo. Era o codinome de um oficial de alta patente que, segundo Elara, era o principal responsável pelos desaparecimentos na região. Um homem sádico e implacável que operava nas sombras, movendo-se com a impunidade de quem detém o poder absoluto. Mas o que mais me chocou foi o final do relatório. Elara não havia conseguido levar as denúncias adiante na época. O regime era forte demais, a repressão implacável. Ela teve que se esconder, mudar de identidade, fugir, apagar seus rastros para proteger sua própria vida e talvez a de sua família. Ela havia se casado com meu avô, Ricardo, um homem bondoso e que a amava profundamente, e que, pelo que eu entendi das entrelinhas, talvez soubesse de parte de seu passado. Protegendo-a em seu novo lar, em sua nova vida. Ela construiu uma nova identidade, uma nova vida, uma nova família. A mulher que eu conhecia como minha avó Elara, com suas histórias de ninar e seu amor por jardinagem, era, na verdade, uma heroína de guerra, uma sobrevivente. Uma guerreira que carregava em sua alma as cicatrizes de uma luta brutal. O pequeno armário na biblioteca, o livro, a chave. Tudo fazia sentido.
Ela queria que a verdade fosse descoberta, mas somente pela pessoa certa no momento certo, com a maturidade para compreendê-la e a coragem para enfrentá-la. Fiquei horas na sala do arquivo, lendo e relendo, processando cada palavra, cada detalhe. A imagem da minha avó foi redefinida. Ela não era apenas a figura gentil e amorosa, mas uma mulher de fibra, de princípios inabaláveis, que havia arriscado tudo por aquilo que acreditava. Uma heroína silenciosa. O peso do segredo dela, o fardo daquela memória, era quase palpável naqueles papéis. A razão do seu silêncio, da sua reclusão, de sua aversão a falar do passado distante, de seu foco no presente e no futuro, era agora dolorosamente clara. Ela estava protegendo não apenas sua segurança, mas a nossa. Ela estava protegendo seu legado de uma mancha que o regime, se tivesse tido a chance, teria imposto. Ao final do relatório, havia uma última nota, escrita em uma letra menor, mais frágil, como se a mão estivesse cansada, quase exausta. Era um apelo. Helena, minha querida neta. Se você encontrou estes papéis, significa que chegou a hora. A hora de a verdade vir à tona. O corvo ainda vive. Ele nunca foi punido. Seus crimes nunca foram expostos. Eu não tive forças para fazê-lo. Mas você, minha corajosa Helena, você tem a força que eu perdi. Você tem o dever de ser a voz dos que foram silenciados. A justiça ainda espera, minha neta. Que a chave que abriu este segredo, abra também o caminho para a justiça. A chave em meu pescoço, o livro em minhas mãos, o relatório da vovó Elara em meu colo. O mistério havia sido desvendado, mas agora uma nova missão se apresentava, um propósito que eu jamais poderia ter imaginado. Eu, Helena, a neta que amava histórias, agora era a guardiã de uma das mais dolorosas e importantes da história de nosso país. A responsabilidade me atingiu como um raio, a magnitude do que estava em minhas mãos era avassaladora. O corvo ainda vivia. Aquela frase ecoava em minha mente, uma chamada para a ação, um desafio direto do passado da minha avó. O relatório era de 1970. Já se passavam décadas. Será que o homem por trás do codinome ainda estava vivo? Ainda impune? E se estivesse, como eu poderia encontrá-lo? Como eu poderia trazer à tona a verdade que a vovó Elara havia guardado por tanto tempo, com tanto sacrifício? Deixei a biblioteca naquele dia com um peso diferente nos ombros, não mais o peso da curiosidade, mas o peso de uma responsabilidade imensa. A senhora Lúcia me olhou com uma curiosidade gentil quando me viu sair, mas não perguntou nada. Seus olhos, no entanto, transmitiam uma compreensão silenciosa, como se ela, de alguma forma, soubesse que algo grandioso havia sido revelado. Passei as semanas seguintes imersa nos documentos da vovó Elara. Lia e relia cada página, cada testemunho, cada descrição. Minha avó era uma investigadora minuciosa. Ela havia coletado dados impressionantes com nomes, locais, datas e até mesmo descrições físicas dos agentes do regime envolvidos nos atos de barbárie. Ela não só denunciava, mas buscava provar. O relatório era um tesouro de informações que, se bem utilizado, poderia reabrir feridas antigas, mas também trazer a tão esperada justiça. Decidi que precisava de ajuda profissional. Alguém que entendesse de história, de justiça, de direitos humanos. Um nome me veio à mente, Professor Arthur Valente, um historiador renomado. Conhecido por sua pesquisa sobre o período da ditadura e por seu ativismo incansável em defesa da memória e da verdade. Ele havia sido professor da minha faculdade e eu o admirava profundamente. Marquei um encontro com ele em seu escritório na universidade. Levei comigo o relatório da vovó Elara, o livro, o eco silencioso e a chave de cobre. A história de Elara era tão inacreditável que eu precisava de provas tangíveis para que ele me levasse a sério. Arthur, um homem de cabelos grisalhos e olhos perspicazes, ouviu minha história com um misto de ceticismo inicial e crescente fascínio. Quando eu lhe entreguei os documentos da vovó, sua expressão mudou. Seus olhos se arregalaram ao ver a caligrafia de Elara, os detalhes, a precisão das informações. Ele reconheceu alguns nomes, alguns incidentes, que haviam sido abafados ou permaneciam como mistérios, não resolvidos nos anais da história oficial. Helena, ele disse, a voz embargada, isto é um tesouro. Sua avó não era apenas uma testemunha, ela era uma heroína. Este relatório é uma peça fundamental para a história não contada do nosso país. Há anos procuramos por provas como estas. Informações tão detalhadas, tão precisas, de alguém que esteve no olho do furacão. Ele me explicou que o Corvo era um codinome conhecido nos círculos de ex-militantes e historiadores. Era atribuído a um oficial de alta patente que, embora nunca oficialmente ligado aos crimes, era uma figura temida e respeitada dentro do aparato repressivo. Havia boatos sobre sua crueldade, sobre sua astúcia em apagar rastros, mas nunca provas concretas.
Nunca algo que pudesse levá-lo à justiça. Até agora. O professor Valente propôs que trabalhássemos juntos. Ele com seu conhecimento histórico e suas conexões na área de direitos humanos, e eu, com a documentação original da vovó Elara e, mais importante, a motivação pessoal de honrar o legado dela. Começamos uma investigação minuciosa, usando os dados do relatório para cruzar informações, pesquisar arquivos públicos, entrevistar ex-militantes e familiares de desaparecidos. Era um trabalho árduo, emocionalmente exaustivo, mas eu sentia a presença da vovó Elara em cada passo, como se ela estivesse me guiando. Descobrimos que o Corvo era, de fato, um general aposentado, que vivia uma vida de luxo e reconhecimento em uma mansão na capital. Ele havia reescrito sua própria história, se apresentando como um herói de guerra, um pacificador. Sua reputação era impecável na esfera pública, mas nos bastidores, seu nome ainda causava arrepios. À medida que a investigação avançava, novos detalhes da vida de Elara vinham à tona. Descobrimos que ela não apenas escondia pessoas, mas também organizava rotas de fuga para exilados, usava sua casa como ponto de encontro clandestino e, em um período particularmente perigoso, chegou a passar meses na clandestinidade, longe de tudo e de todos, arriscando tudo o que tinha. O professor Valente me mostrou fotografias antigas, em preto e branco, de reuniões secretas e em uma delas, no canto, havia uma jovem Elara, com os mesmos olhos penetrantes, mas com uma expressão de determinação feroz que eu nunca havia visto em seu rosto de avó. A revelação do passado de Elara impactou profundamente minha família. Meus pais e minha tia Sofia, inicialmente chocados, ficaram incrivelmente orgulhosos. Minha tia Sofia, sempre a mais discreta, revelou que suspeitava de algo, mas nunca teve a coragem de perguntar. Ela se lembrava de períodos em que Elara viajava a trabalho por longos meses, voltando sempre mais magra e com um olhar distante. Carlos, meu pai, se emocionou ao saber da coragem de sua mãe, a mulher que ele conhecia como a guardiã da família, mas que era, na verdade, uma defensora da justiça. A chave da vovó Elara não abriu apenas um armário, ela abriu a verdade para toda uma família, reescrevendo nossa história, dando-nos um novo legado de que nos orgulhar. O professor Valente e eu reunimos um dossiê robusto, com provas irrefutáveis dos crimes de O Corvo, agora identificado pelo seu nome real, General Augusto Vasconcelos. Não eram apenas as denúncias de Elara, mas também documentos desclassificados, testemunhos de outros sobreviventes que, encorajados pela nossa investigação, decidiram falar, e até mesmo relatórios de inteligência de países vizinhos que confirmavam a participação de Augusto nos desaparecimentos. A evidência era esmagadora. Está gostando da história? Para nos apoiar, curta esse vídeo, siga o canal e ative as notificações. A decisão de expor o general Augusto Vasconcelos foi difícil. Sabíamos que seria uma batalha árdua, que ele tinha poder e influência, que ele tentaria nos silenciar. Mas a voz da vovó Elara ecoava em minha mente. A justiça ainda espera. E eu não podia, não devia calar essa voz. Preparamos uma coletiva de imprensa com o apoio de organizações de direitos humanos e juristas renomados. O dia estava tenso, carregado de expectativa. Eu me senti tremer, mas a chave de cobre em meu pescoço, o amuleto da vovó, me deu forças. O professor Valente apresentou o dossiê, detalhando os crimes do general Augusto Vasconcelos, um a um, com datas, locais e nomes das vítimas. As evidências eram irrefutáveis. Então foi a minha vez. Com a voz embargada, mas firme, contei a história da vovó Elara, da chave sem explicação, do livro O Eco Silencioso e do relatório escondido. Falei sobre sua coragem, seu sacrifício, sua busca incansável pela justiça. Usei as palavras dela para dar voz aos que foram silenciados. Minha avó, Elara, foi uma heroína. E seu último desejo foi que a verdade fosse revelada. Hoje estamos aqui para cumprir esse desejo. Para que a justiça, depois de décadas, finalmente seja feita. A repercussão foi imediata e avassaladora. A história da vovó Elara e do relatório secreto se espalhou como um incêndio. A mídia nacional e internacional cobriu o caso, expondo as atrocidades do general Augusto Vasconcelos e a coragem de uma mulher comum que se tornou uma heroína da resistência. O general Augusto Vasconcelos, que vivia em sua torre de marfim de impunidade, foi arrastado para o tribunal. Ele tentou negar, tentou descreditar as provas, tentou se defender com advogados caros e retórica vazia. Mas o dossiê de Elara era inabalável. Os testemunhos, antes silenciados pelo medo, agora ganhavam força, impulsionados pela coragem da vovó. O julgamento durou meses, um espetáculo midiático que expôs as feridas abertas de uma nação.
Eu estava lá em cada sessão com a chave de cobre em meu pescoço, sentindo a presença da vovó Elara. Meu pai e minha tia Sofia estavam ao meu lado, oferecendo apoio e compartilhando o peso daquele momento histórico. O professor Valente foi um pilar de força e conhecimento, guiando-me por cada etapa do processo. Finalmente o veredito veio. Culpado. O general Augusto Vasconcelos, o Corvo, foi condenado à prisão perpétua por seus crimes contra a humanidade. Foi um momento de catarse coletiva, um alívio que reverberou por todo o país. A justiça, embora tardia, havia chegado. As famílias dos desaparecidos, dos torturados, dos mortos, puderam finalmente encontrar um pouco de paz. A história da vovó Elara se tornou um símbolo de resistência, de que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho. A biblioteca de sua cidade natal criou uma ala em sua homenagem, abrigando o relatório e o livro, O Eco Silencioso, agora um artefato histórico. A chave de cobre que abriu aquele armário, agora repousava em um museu de direitos humanos, um testemunho silencioso da coragem de uma mulher. Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu me tornei uma ativista, uma defensora dos direitos humanos, trabalhando com o professor Valente para garantir que histórias como a da vovó Elara nunca fossem esquecidas, que a justiça sempre prevalecesse. A quietude da vovó Elara, que eu antes interpretava como serenidade, agora se revelava como a força contida de uma mulher que carregava o mundo em seus ombros, esperando o momento certo para revelar a verdade. A chave sem explicação que ela me deixou não abriu apenas um armário, abriu meus olhos para um mundo de injustiça e me deu um propósito que eu jamais teria imaginado. E ao honrar seu legado, descobri a minha própria força, a minha própria voz. A chave de cobre, o elo entre o passado e o presente, entre a Elara que eu conheci e a heroína que ela realmente era, transformou-se em um símbolo de que os segredos mais profundos nem sempre são escuros ou maliciosos. Às vezes eles são a proteção forjada pela necessidade, o fardo de uma coragem silenciosa que espera o momento e a pessoa certa para ser revelada. Minha avó me deixou mais do que uma herança material, ela me deixou um legado de verdade e um propósito de vida. E eu, Helena, a neta que um dia procurava um baú de tesouros empoeirado, me tornei a guardiã de uma chama que Elara acendeu, uma chama que eu prometi manter acesa para sempre, iluminando o caminho para a justiça e a memória. A história dela, através de mim, continuaria a ser contada, um eco silencioso que agora finalmente gritava. O professor Valente e eu passamos os anos seguintes organizando os documentos de Elara, criando um arquivo digital completo para garantir que sua contribuição não se perdesse no tempo. Publicamos artigos acadêmicos e livros que detalhavam o movimento de resistência e a atuação de Elara, dando voz a muitos que, como ela, lutaram em segredo. A história da vovó Elara se tornou um estudo de caso em universidades e um exemplo de resiliência e ativismo em tempos sombrios. Era gratificante ver o reconhecimento que ela nunca buscou em vida, mas que agora postumamente a alcançava, inspirando novas gerações. A Fundação Elara foi criada, financiada por doações e pelo sucesso das ações judiciais contra o hospital e outras instituições cúmplices de crimes passados. O objetivo era apoiar investigações de direitos humanos, oferecer auxílio jurídico e psicológico a vítimas de regimes autoritários e preservar a memória dos que lutaram pela liberdade. Eu me dediquei de corpo e alma à fundação, tornando-me sua diretora executiva. Era um trabalho árduo, mas cada vitória, cada família que encontrávamos, cada história que era finalmente contada, renovava minhas energias e fortalecia meu propósito. A chave de cobre, agora em exposição no Memorial da Fundação, era um lembrete constante de como tudo começou, da pequena centelha que acendeu uma revolução. Minha família, inicialmente chocada com a revelação do passado de Elara, abraçou seu legado com orgulho. Meu pai, Carlos, passou a ser um dos maiores defensores da Fundação, usando sua experiência em negócios para ajudar na captação de recursos e na gestão administrativa. Minha tia Sofia, com sua sensibilidade artística, desenvolveu projetos culturais e educativos para a Fundação, utilizando a arte como ferramenta para a conscientização e a cura. Nossos almoços de domingo, que antes eram cheios de histórias da vovó sobre jardinagem e a vizinhança, agora eram repletos de discussões sobre direitos humanos, justiça social e o impacto do trabalho da Fundação. A vovó Elara havia, de certa forma, unido a família em um propósito maior, um legado que ia além das gerações. A vida privada também mudou. O mistério da chave e a jornada em busca da verdade me transformaram. Eu me tornei mais corajosa, mais determinada, mais consciente da importância de lutar pelo que é certo. Conheci um homem, um jornalista investigativo, que se interessou pela história de Elara e acabou se apaixonando por mim.
Ele me entendeu, me apoiou e se tornou meu parceiro não apenas na vida pessoal, mas também na luta por justiça. Tivemos um filho, a quem demos o nome de Ricardo, em homenagem ao meu avô, o homem que amou e protegeu Elara, e que em seu silêncio também foi um herói. Com o tempo, a dor da perda de Elara se transformou em uma gratidão profunda. Eu entendi que o silêncio dela não era uma ausência, mas uma presença constante, um manto de proteção. Sua discrição era sua armadura, sua gentileza, sua estratégia. E a chave, o seu último e mais importante presente. Ela não me deixou apenas um mistério para resolver. Ela me deixou um caminho para seguir, um legado para honrar, uma vida para viver com propósito. As memórias da vovó Elara ainda me visitam, mas agora elas são diferentes. Não são apenas as lembranças da avó amorosa, mas também da mulher corajosa, da ativista incansável, da heroína silenciosa que viveu uma vida dupla para proteger seus ideais e sua família. Eu a vejo em cada luta por justiça, em cada voz que se levanta contra a opressão, em cada pequeno ato de resistência. Ela me ensinou que o verdadeiro heroísmo não está nos holofotes, mas nas ações silenciosas e corajosas que mudam o mundo, um passo de cada vez. E assim, a história da chave de cobre de Elara, sem explicação, tornou-se a história de como uma avó, mesmo após a morte, pode continuar a inspirar e a guiar, abrindo não apenas um armário escondido, mas os corações e as mentes de sua família e de uma nação inteira para a verdade e a justiça que ninguém jamais imaginava. A história dela é um testamento de que o passado, por mais enterrado que esteja, sempre encontra um caminho para se revelar, e que a coragem de um indivíduo pode ecoar através das gerações, transformando o silêncio em um grito poderoso por um mundo mais justo e mais humano. E eu, Helena, sou apenas o eco dessa voz, a guardiã dessa chama, a portadora dessa chave. A chave para um legado de verdade e um futuro de esperança.